Olá, muito boa noite. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, são aproximadamente 11 milhões e 800 mil analfabetos no país. O que define o analfabetismo? É possível classificá-lo em níveis? Como é o mapa do analfabetismo no Brasil e os desafios da alfabetização? Você confere tudo a partir de agora no Jornal da UFO. A gente vai conhecer a história da Bernadette. Ela parou de estudar na quarta série, mas depois de 50 anos voltou para a escola e hoje é técnica em meio ambiente. Na estante do quarto, essa é a coleção da Bernadette. Fotos de família e livros. Ao lado da cama, o rádio que há 5 anos mudou a vida dela. Eu estava passando roupa e eu gosto muito da rádio universitária, então eu estava ouvindo Márcio Alvarenga e Trocando em Miúdos. E aí ele faz uma chamada para as pessoas que querem voltar a estudar, que o ESEVA estava com inscrições abertas, e quem quisesse poderia ir lá fazer inscrição e tal. E eu parei de passar roupa e falei, gente, olha aí, ó, a oportunidade aparecendo aí para mim depois de tanto tempo, quem sabe, né? Nascida em Caldas, no sul de Minas, ela se mudou para São Paulo, capital, aos 13 anos, porque precisava trabalhar. Depois da quarta série, sabia ler e escrever, mas estudar já não cabia no orçamento. Eu tive que sair porque eu vim de uma família muito pobre e a ideia dos meus pais era os filhos homens saírem para trabalhar e as mulheres crescerem, casarem e ter filhos. 50 anos mais tarde, já com 2 filhos criados e netos, decidiu tentar uma vaga daquelas que tinha ouvido no rádio e se inscreveu no EJA, Educação de Jovens e Adultos. Foi muito engraçado porque nos primeiros dias eu fiquei muito nervosa. Mas o tempo foi passando, eu fui descobrindo que eram pessoas como eu, que estavam ali. E fui muito bem recebida, os professores todos capacitados em entender pessoas de maioridade, que tinham dificuldade em aprender. Tinha pessoas até bem pior que eu ali dentro, e se saindo bem com a ajuda dos professores, todos gabaritados, para poder ensinar a colocar aquelas pessoas marginalizadas sem estudo para dentro do contexto. A vida ensina muito, você está entendendo? Mas a escola te esclarece, sabe? Te leva a entender mais profundamente. No Brasil, deixar a escola antes de terminar os estudos não é coisa rara. Em 2016, metade da população com idade a partir de 25 anos tinha apenas o ensino fundamental completo. Segundo o IBGE, são 66 milhões e 300 mil pessoas sem ensino médio no histórico escolar. Só 1 milhão e 700 mil brasileiros voltaram a estudar por meio do EJA. Como é o caso da Bernadette. Em 1 ano e meio, ela cursou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental na ESEBA, Escola de Educação Básica da UFO. Não parou por aí e fez também o ensino médio aliado ao técnico em meio ambiente, com aulas na Estes, Escola Técnica de Saúde da UFO, e na Escola Estadual de Uberlândia, também conhecida como Museu. Se Bernadette não parou no EJA e continuou estudando, é porque teve um empurrãozinho importante dos professores. Eles me incentivaram tanto e disseram que eu tinha tanta capacidade que eu fui acreditando. Eu fui acreditando e não fui parando, continuei. Ela mostra com orgulho as fotos da formatura. Meu professor, meu querido professor João, ele era professor de urbanismo. Sorrisão no rosto, né? Estava muito feliz, viu? Nossa, isso foi uma vitória. Bom, a gente viu que estudar realmente mudou a vida da Bernadette, né? Então agora eu queria que você deixasse um conselho para quem pensa em voltar a estudar. O que você diria para essa pessoa? Que não pense 2 vezes. Não pense mesmo, não demore, não fique com vergonha se você tem idade, porque voltar a estudar é abrir novos horizontes, é você ver a vida de forma diferente, é uma alegria imensa
você ter novos conhecimentos, você ter ideia de uma coisa e aquela coisa não ser aquilo que você pensava antes de estudar. É você ver que aquilo tem fundamento, tem conteúdo, é diferente. A minha vida mudou muito depois que eu comecei a estudar. Que bonito. Bom, para falar sobre esse instigante tema de analfabetismo, nós convidamos aqui para a nossa bancada a Sônia Maria dos Santos, que é professora da Faculdade de Educação da UFO, e a Raquel Machado, professora da EJA, da ESEBAT, que é a Escola de Educação Básica da nossa UFO. Raquel, eu acho que a entrevista da Bernadette resumiu quase todo o nosso programa, né, que a gente vai discutir aqui. E eu senti que a hora que ela estava falando, que você ficou assim toda pomposa, né, cheia de orgulho. Olho brilhando. Olho brilhando. Como é que funciona o ProEJA? Na realidade, como a Bernadette, nós nos conhecemos no período que ela estava frequentando o ProEJA. E agora, com a Universidade, com a ESEBA, o ProEJA começou com uma parceria desde 2015 com o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, que é o Programa Nacional de Integração do Estudo da Educação Profissional com a Educação Básica. E aí é uma forma de trazer como alunos, como a Bernadette, retornando para a escola, que é aquele que em algum momento eles precisaram abandonar, e retornar para a escola para poder concluir esse ensino fundamental e aí, no caso, por ser o ProEJA, com a formação em auxiliar administrativo. Legal. Tá? E aí, nessa parceria, o que eles percebem? O que é o nosso cuidado com relação ao aluno que retorna, né? É que ele consiga perceber que toda essa trajetória que ele ficou, desse tempo que ele ficou afastado da escola, ele tem saberes importantes e ele tem um conhecimento, não um conhecimento escolar, que ele volta buscando esse conhecimento. Mas o nosso cuidado é que ele de valorizar esse conhecimento que ele teve nessa trajetória e, a partir desse conhecimento, ele conseguir perceber, que foi o que a Bernadette coloca, de pensar que eu não sabia e aí eu estou descobrindo esse conhecimento, né? A fundamentação científica para aquele conteúdo que ele desenvolveu em algum momento. No caso, por exemplo, com a educação matemática, né? O aluno geralmente traz um conhecimento com o cálculo matemático diferente da forma como a formalização das operações. Ele pegou na prática, né? Ele desenvolveu na prática cálculos que ele consegue fazer bem mais rápido do que aprender ou assimilar o algoritmo. E aí o nosso cuidado é de que ele não abandone esse cálculo, que ele tenha o conhecimento do algoritmo, que ele compreenda principalmente esse algoritmo, mas que ele não abandone esse cálculo mental que ele desenvolveu. E nem desqualifique esse cálculo em função do algoritmo que a instituição educacional ensina. Ô Sônia, há dezenas e dezenas de anos, eu me lembro, eu era menino, já se falava no combate ao analfabetismo. E a coisa está aí só piorando. Como é que você vê isso? Então, você me fez lembrar de que o termo analfabetismo, ele foi criado em 1950. Realmente, eu ainda não tinha nascido, né? O problema no Brasil, de 10 em 10 anos, o Brasil estabelece metas e não consegue cumprir. Nós temos, segundo as pesquisas, uma dívida republicana com os nossos adultos, porque nas constituições brasileiras aparece como direito, educação é direito de todos, mas na verdade esse direito ele não é concretizado na escola. E nós tivemos, esse ano eu estou muito feliz, né? Porque é a terceira vez que eu sou procurada para conversar sobre analfabetismo, sobre EJA. E no momento em que a educação de jovens e adultos no país, ela está sem planos, sem investimento. E aí eu fico pensando, em maio saiu uma reportagem falando que Minas Gerais tinha 1 milhão de analfabetos. Isso assustou muito vários estudiosos da área. Uma questão é que hoje nós temos o analfabetismo já dividido em níveis, né? Por conta do tanto de tempo que nós estamos aí com os analfabetos no Brasil, nós temos o analfabetismo total, que é aquele que nunca foi na escola, aquele que frequentou um pouco a escola, que nós chamamos de analfabetismo rudimentar,
às vezes ele reconhece o nome, letras, ele precisa, né, ficar mais tempo na escola. O analfabetismo básico, o intermediário e a proficiência. Quando chega na proficiência, ele já não é mais analfabeto. Então, as pesquisas, você vê o tanto que o Brasil, né, desde 1950 até hoje, estuda, e eu trabalho com pesquisas nessa área. É impressionante, porque, por exemplo, Minas tem alguns estudos na área de história que mostram que o nosso estado é o estado mais elitista do país. Ele criou escolas para ricos. E o resultado desse número de analfabetos é um pouco consequência dessas escolhas. E aí, por exemplo, nós temos alunos, meninos, né, de 15 a 29 anos, considerados jovem, e nós temos uma população adulta brasileira que está tardando a morrer, né? Nós estamos vivendo mais, e a impressão que a gente tem é que aumentou o número de analfabetos. Não, é porque os meninos, os jovens, viraram adultos. O pessoal está aí, né? Continua aí. Os adultos continuam analfabetos, porque não há investimento, e os jovens mudou de faixa. Então, isso é muito sério. O Brasil precisa ter programas mais consistentes, que a Zeba fez com o Instituto, que a Estes da UFO fez com o Colégio Estadual, que é o museu. Então, assim, tem saídas. As más línguas, Sônia e Raquel, dizem que não há interesse do governo em formar cabeças pensantes, acabar com o analfabetismo, que o analfabeto é uma massa de manobra mais fácil de se conduzir politicamente. É correto isso? Corretíssimo. Porque, por exemplo, hoje, o que eu vou sempre tentar, acho que a Raquel pode falar o lado mais prático, e eu vou tentar trazer as pesquisas, né? O Nordeste é o estado que mais tem analfabetos hoje no Brasil. Ele está ocupando aí, às vezes ele ocupa uma posição de 4º lugar, de 3º, mas o dado bruto é que as pessoas mais simples, elas são mais fáceis de serem manipuladas. A compreensão delas do jogo político é muito simples. E aí, por exemplo, todas as discussões em relação à compra de votos, às pessoas que não são confiáveis, eles têm uma outra leitura. Por quê? Porque a necessidade deles é uma necessidade real. Então, assim, se ele precisa de comida e você dá dinheiro para ele comprar comida, ele não vê você comprando o voto dele. Entendeu? Então, a análise dele é uma análise imediata. Você me ajudou. Por isso você terá meu voto. É uma troca. Exatamente. É a proximidade, né, com a necessidade primária dessas pessoas. E aí, acho que o que nós percebemos é que, de qualquer forma, né, o estudo, o contato com o colega, com outras realidades na escola. Então, você percebe que eles vão mudando muitas das questões, e nós temos depoimentos de alunos que falam assim: eu não via luz no túnel. Eu não entendi, eu não via possibilidade para mim. E aí, assim, com um ano de estudos, e com toda a dificuldade, porque aquela questão de eles vêm, eles começam, eles têm, em alguns momentos, os nossos alunos, eles têm o apoio da família. A gente percebe que as esposas e as namoradas têm incentivado mais o retorno, né, dos companheiros. E eles percebem assim, o quanto para eles é importante, o quanto muda o próprio relacionamento com os familiares, a questão do trabalho. Eles passam a existir. Né? Isso. Sim. Eles se percebem enquanto cidadão que integram uma instituição de ensino, integram uma sociedade, e que eles conseguem e que podem participar e questionar e reivindicar as questões. E isso é algo que, assim, a gente percebe pelas políticas, né, educacionais, que realmente não é interesse. Nós temos um depoimento de uma professora que ela alfabetizou a família toda. Só ela consegue estudar na família. E aí os irmãos mais velhos não conseguiram estudar por N razões de trabalho. E quando ela começa a dar aula na EJA, ela alfabetiza o pai, a mãe e os irmãos mais velhos. É um depoimento emocionante. E também é do Nordeste. Essa menina é de uma cidade de 5 mil habitantes, dos quais 1.000 eram alfabetizados, 4.000 não eram alfabetizados. Então, assim, se a gente andar pelo Brasil, nós vamos ver que é muito sério essa questão. E quanto mais as políticas deixarem de lado
a alfabetização de adultos e a escolarização desse adulto, mais problemas nós vamos ter. Bom, a gente volta já já com esse nosso papo que está muito gostoso. Nós vamos agora à previsão do tempo para amanhã. Nesta terça-feira, o sol predomina em Uberlândia. As temperaturas variam entre 15 e 27 graus. Em Patos de Minas, poucas nuvens no céu. A mínima também fica 15 graus e a máxima 27. Sol o dia todo em Monte Carmelo, mas no final da tarde pode esfriar. Mínima é de 13 graus e máxima de 28. Em Ituiutaba, terça-feira de céu aberto. 15 graus de mínima e 31 de máxima. Dia ensolarado em Coromandel, mas as temperaturas continuam mais baixas. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Você tem alguma dúvida? Mande para a gente pelo Facebook, TV Universitária de Uberlândia. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa. Bom, estamos de volta e a pauta hoje é analfabetismo. Conosco na bancada a professora da Faculdade de Educação da UFO, a Sônia Maria dos Santos, e a professora de Matemática da Escola de Educação Básica da UFO, Raquel Machado, que é do EJA. Sônia, em Minas Gerais, em números aproximados, quantas crianças existem fora de escola no campo do analfabetismo? É séria a coisa? É muito sério. Todas as vezes que a gente conversa sobre analfabetismo, lembra adulto. Mas aí, nós que somos estudiosos, a gente sempre vê a escola como um todo, não vê só o adulto. E hoje, Minas Gerais tem 700 mil crianças fora da escola, só o nosso estado. Santa Maria. É muita criança. Então, daqui uns dias, essas crianças vão ser jovens, os jovens vão ser adultos, e aí a impressão que você tem é bem estranho, porque se você for ver os gráficos, de 2012 a 2017, nós tivemos uma leve queda na alfabetização de adultos, uma leve. Só que o número de jovens que viraram adultos cresceu muito. Então, a impressão que a gente tem é que aumentou os analfabetos. O trabalho todo que nós fizemos, parece que morremos na praia, sabe? Alfabetizamos, e aí foi tão pequeno que esse número imenso de crianças fora da escola, daqui a uns anos vai gerar um gráfico. E a outra coisa, além das crianças fora da escola, acho que a Raquel sabe disso, e tantos outros professores, é a situação do ensino fundamental, que é uma fábrica de analfabetos. Então, assim, agora com a nova base curricular, isso vai aumentar os nossos problemas. Nós vamos ter, segundo os estudiosos, uma escola para rico e uma escola para pobre, segundo a proposta. Muitas questões vão ser discutidas em relação à base comum, que está sendo proposto pelo governo para ser executado no Brasil. Nós temos uma contribuição muito grande para conversar com o Estado, com a Prefeitura, que é onde executa, ela é obrigada a executar a base. E a Prefeitura de Uberlândia, as prefeituras em geral de Minas Gerais, elas têm consciência
dessas 700 mil crianças fora da escola, e elas alegam que não houve investimento de construção, não receberam dinheiro do governo federal. E os políticos, de forma geral, os mineiros, eles não se atentam para isso. Raquel, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que funciona o EJA em termos de capacidade de alunos? Bom, a ESEBA, ela tem capacidade, nós estamos de 6º ao 9º ano, né? As nossas salas, elas têm capacidade para nós temos recebido 30 alunos, né, porque adultos, então, temos capacidade para até 30 alunos em cada sala. É um número que nós conseguimos com, preferencialmente, o 8º, né, e o 9º ano. Já o 5º, o 6º e o 7º ano, nós ainda temos um número menor de alunos inscritos. Né? Porque aí acho que é quando a dificuldade, né, dele vencer a barreira do 6º ano e retornar aos estudos. Né? Porque aí é o primeiro passo para que ele volte depois de 30, 35 anos. Né? Então é um desafio que, em alguns momentos, ele tem um apoio da família, em outros não. E as questões de trabalho também. Né? Nós temos alunos que agora têm um interesse, se desempenham de forma bem interessante, no sentido de que eles conseguem a leitura, conseguem se envolver, e eles são obrigados a sair por conta de questões de trabalho, de conseguir um trabalho que não consigam conciliar com o horário da instituição. Aí vira uma roda viva meio triste, né? Até meio macabro, porque ele não pode continuar o estudo porque ele tem que trabalhar. Às vezes ele não acha trabalho porque ele não tem estudo. E outra coisa, as próprias empresas, elas têm aumentado o salário daqueles funcionários que efetivamente estão estudando. Então, assim como nas instituições públicas tem níveis de promoção, as empresas também têm. Esse é um dado importante para nós, né? Para que a gente possa juntar com as empresas e fazer projetos. Por exemplo, bonito isso, né? Eu falei para a Raquel, antes da gente entrar, nós estamos terminando um projeto imenso para a UFO, onde a gente espera que as 3 pró-reitorias apoiem esse projeto. É um programa permanente, independente de reitor, independente de partido e de políticas. Nós vamos sentar com a ESEBA. Foi uma proposta das alunas do 4º ano. Todo ano eu dou aula para o 4º ano. E os alunos ficaram assustadíssimos com o nível de leitura e escrita dos funcionários do Santa Mônica. Elas não foram na educação física, elas não foram no Marama. Muito assustadas, porque quando fala em níveis de analfabetismo, o povo pensa que é lá no Taiamã, que é lá bem longe daqui. Não, está dentro da universidade. Nós estamos lidando cotidianamente com pessoas que não sabem ler, dentro de uma instituição que tem tudo para ajudar essas pessoas. Então, nós estamos fazendo um programa, eu fiz pós-doutorado na UFMG, e lá eu conheci de perto o programa deles, chama Prof 1 e Prof 2. O Prof 1 é o ensino fundamental na EJA, e o Prof 2 o ensino médio. No Prof 1, que é onde a gente está investindo mais tempo para escrever, e aí a ESEBA vai ter uma participação bem grande, porque nós temos muita experiência nas séries iniciais e alfabetização. E já a ESEBA, ela tem feito um trabalho do 6º ao 9º ano. Tem as ferramentas próprias. Exatamente. Também. Nós queremos somar. A certificação, nós estamos conversando com o Estado também quer participar desse programa, porque, por exemplo, nós temos alunos, no nosso projeto aqui, nós temos uma sala que atende alunos do CAPES, tem 10 anos, e os alunos não querem ir embora, todo ano eles matriculam na sala. É um projeto que funciona com os alunos da pedagogia, para eles fazerem estágio, não é remunerado, e todo ano aquele aluno quer ficar ali. E aí nós fomos no Estado para procurar, como é que a gente pode certificar esses alunos que não querem sair da UFO? Tem 4 anos que eles estão lá conosco, já sabem ler, escrever, né? Muito bem. Pegar amor pela coisa. Exatamente. Aí o Estado está propondo uma forma de certificar esses meninos, sem eles saberem que estão fazendo provas e tal. Nós estamos conversando. Então, assim, eu espero, né, que a gente entregue esse ano ainda o programa para a Pró-Reitoria de Extensão e que ela, junto com as outras pró-reitorias, a ESEB e a Faculdade de Educação, consiga efetivamente desenvolver esse programa. Porque a Raquel disse que a ESEBA tem salas ociosas no noturno,
Nós aqui também temos em alguns horários, se a gente fizer um mapeamento, nós temos algumas salas e é possível atender principalmente as pessoas que estão aqui dentro, das empresas terceirizadas, das pessoas que circulam aqui dentro. Por exemplo, nós temos pais de alunos nossos que são analfabetos e que vêm trazer o aluno e fica na porta da nossa sala. Por conta de segurança, ou busca ele no ponto de ônibus. Então, assim, e outra, estudar na UFO, colocar uma camiseta escrito UFO, tem um valor simbólico e de representação muito grande para essas pessoas. Muito bom. Eu acho que quando a Sônia coloca, é principalmente o aluno, o profissional terceirizado, né? Que é o EJA, né? Começou na ESEBA o EJA, com uma proposta em 1987, como uma proposta para alfabetizar os profissionais da universidade. E aí, com o tempo, como eles foram sendo alfabetizados e foram se formando, inclusive tinha o ensino médio, né? Aí, como a clientela é UFO, né, dos profissionais da UFO, não, já tinha sido contemplada quase que totalmente, porque tinham aqueles que não quiseram voltar, né? Aí ela abriu e essas vagas foram abertas para a comunidade, né? Aí, quando nós estamos falando, é porque nós temos disponibilidades ainda de lugares nas turmas, né? Mas com relação aí à questão de outras turmas, a gente tem que ter aquela conversa e a vontade política que a gente consegue, percebe, né? Vai conseguir, se Deus quiser. E o aluno nosso do ProEJA, quando você está colocando, ele tem a dupla certificação, porque ele tem a certificação pela universidade, que conta pelo Educação Básica, e pelo Instituto Federal, que é o nosso parceiro, né, como auxiliar administrativo. Então, a certificação dele tem as duas chancelas. Muito bom. Sônia, você falou aí nos vários modelos, vamos dizer assim, de analfabetismo. O funcional é um dos piores, né? Por que ele é um dos piores? Porque ele chega na universidade. Tem um estudioso brasileiro que está em Harvard e ele até vai publicar um artigo agora falando dos níveis de analfabetos funcionais que chegam na universidade, ou mais grave ainda, que ele coloca e que me deixou muito assustada, que são os alunos que formam com nível de analfabetismo. Por quê? Porque o Brasil hoje tem escolas de educação à distância, escolas onde o aluno frequenta uma vez por mês ou de 15 em 15 dias. Então, assim, nós temos N ensinos superiores. E esses N ensinos superiores, eles também estão produzindo analfabetos funcionais. Então, assim, é seríssimo o analfabetismo funcional nas universidades. O funcional, analfabeto funcional é aquele, me corrija, por favor, que não consegue, por exemplo, interpretar um texto. Sim. É por aí. Sim. A nossa escola... Ele lê, mas não sabe o que deu. A nossa escola de educação básica brasileira, ela foi uma escola de decoreba e não de produção de texto. Ela negou a nossa língua natural, ela negou, durante muitos anos, os professores ficavam brigando, que método eu alfabetizo e tal, e isso foi cada vez mais complicando os processos de leitura e escrita. Então, nossos alunos chegam na universidade e não conseguem compreender textos simples, ou se você pede, por exemplo, eu já fiz isso muito no primeiro ano, olha, parabéns, vocês passaram, estão na UFO, então escrevam para mim um convite para ir na festa na casa de vocês. E por aí você avalia o nível de analfabetismo que chega na universidade. Raquel, você lida com isso sempre. Quais os desafios para a gente vencer essa barreira? Vencer ou pelo menos minimizar um pouco essa barreira do analfabetismo no nosso país? Eu acho que o principal, e aí, enquanto políticas para a educação, elas são fundamentais. E nós não temos uma política que ela realmente tente ou tenha esse propósito de acabar com o analfabetismo. O que nós vemos muito são as nossas ações isoladas e aí num contexto diferenciado, porque são ilhas, né, trabalhando e cada um, e às vezes nesse contexto você não consegue conversar com todos, né, entre nós mesmos, às vezes dentro da própria instituição, né, essa troca. E acho que a dificuldade maior está em você não conseguir que esse aluno às vezes permaneça, que a própria
questão política também social, né? Favoreça que esse aluno consiga estudar, consiga se fundamentar enquanto cidadão ou se constituir cidadão. A gente tem percebido que com eles, o desejo deles é muito importante, é interessante. Quando eu falo, não existe uma política que favoreça, mesmo na empresa, ela valoriza aquele aluno, aquele profissional que está se graduando e financeiramente ela compense isso, ela não favorece também que isso aconteça. Né? Então, uma barreira muito que a gente tem percebido é porque tem sido muito o próprio desejo do aluno, do cidadão e conseguir. Ele tem que ter vontade. E assim, ele nem sempre tem tudo a favor dele, né? Ele está lutando com toda uma estrutura que muitas vezes vai contra esse desejo dele. Nos anos 90, nós tivemos um programa no Brasil muito interessante. Sônia, desculpa, bem rapidinho, nosso tempo já está. Tá. É muito interessante onde ele pega, né, professores e alunos e tenta fazer toda essa reversão, principalmente em relação às empresas. Nós tivemos aí mais de 10 anos, de 90 a 2000, onde a empresa cedia 1 hora de trabalho do funcionário, ele trabalhava 8 horas, ele trabalhava 7, e o aluno, ele ficava conosco 1 hora do horário dele. Então, aqui nas empresas, durante esses anos, esse era um projeto que funcionou. A gente vai tentar recuperar isso legalmente, inclusive com isenção no imposto de renda dessas grandes empresas, porque isso é um atrativo para o aluno. Ele trabalha 8 horas, ele trabalha 7, se ele trabalha 6, é 5, e ele também compartilha de um horário dele, porque é para ele, né, o diploma, o conhecimento. Ganhando. Exatamente. Mas o programa acontecia na própria empresa. Sim, né? sim. Não na instituição, que aí a dificuldade dele de sair, aí a instituição tem que ir até a empresa para propiciar essa hora com ele e essa formação na própria empresa. Bom, gente, deixa eu correr o programa aqui. É hora do nosso quadro Eventos UFO. Vamos ver agora uma dica de exposição no Museu Universitário de Arte. Olha só. Olá pessoal, as férias chegaram e eu separei uma programação especial para você aproveitar nesse período. Vai até o dia 15 de setembro a exposição A Vastidão dos Mapas. A mostra fica aberta à visitação pública de segunda a quinta-feira, de 8h30 da manhã até às 6h30 da tarde. Na sexta-feira, abre no mesmo horário até às 9 da noite. E no sábado, inicia às 10 da manhã e encerra às 5 da tarde. A exposição fica no Museu Universitário de Arte, MUNA, que está localizado na rua Coronel Manuel Alves, número 309, no bairro Fundinho. Fazer uma visita ao museu é sempre uma experiência enriquecedora. Semana que vem tem mais dicas para você. Até lá! Raquel, Sônia, foi um prazer muito grande tê-las conosco aqui em nosso Jornal da UFO de hoje. Muito importantíssimas as informações que vocês passaram para o nosso público. Um problema seríssimo. Agora vamos torcer, né? Porque a EJA, esse magnífico trabalho que a Educação para Jovens e Adultos desenvolve aqui na UFO. E lembrar que as matrículas para o segundo semestre já estão abertas, as aulas começam agora dia 5 de agosto. Tá dado o recado. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. A campanha Julho Verde chama a atenção da sociedade para a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço. E amanhã, no Jornal da UFO, nós vamos falar sobre esse assunto. Participe com a gente enviando suas dúvidas para o nosso Facebook, TV Universitária de Uberlândia. Siga a gente e nos acompanhe por lá também. Boa noite e até lá.